Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Estudando para a Prova. Criamos este espaço para caminharmos juntos nesse processo de aprendizagem e especialmente nós que estudamos à distância e sabemos o quanto o estudo é autônomo, autodidata e muitas vezes solitário. Hoje vamos mergulhar no nosso primeiro tema, Fundamentos da Educação, módulo 1. Preparamos um resumo objetivo e um questionário rápido para nos ajudar a fixar os pontos mais importantes da matéria. Todo o conteúdo é baseado no excelente material dos professores Fábio Pérez e Carlos Augusto da UVA e da Unijorge. Então, coloca o fone no ouvido e vem comigo! A agenda de hoje é simples, mas poderosa. Vamos trabalhar 3 pontos essenciais: a crítica ao senso comum, porque o professor não pode entrar no piloto automático e deve ser um eterno questionador. 2. A complexidade da pedagogia, porque educar não é uma receita de bolo e exige conhecimento de várias áreas. E 3, a importância das teorias clássicas, como elas funcionam como bússolas e fundamentam a nossa prática docente. E por último, um pequeno questionário. Ponto 1. Crítica ao senso comum. Os autores nos lembram que muitas ideias sobre educação são repetidas sem reflexão, e esse é o famoso senso comum pedagógico, algo que nós, professores, devemos nos ater. Ou seja, evitar práticas automáticas, questionar crenças e métodos e identificar preconceitos pedagógicos. Alguns exemplos muito comuns são: professor bom nasce pronto, é uma questão de dom. Se o aluno não aprende é porque não se esforçou. O melhor método é aquele que eu tive na minha época. Ora, essas frases, elas ignoram as transformações da sociedade, as diferenças e realidade dos alunos, e principalmente a importância da formação docente. Quando agimos só pelo senso, logo, a mensagem central aqui é: nossa prática docente não pode ser automática, ela precisa ser crítica, consciente e fundamentada. Agora vamos ao segundo ponto, a complexidade da pedagogia. Ensinar e aprender são fenômenos complexos. A pedagogia não pertence a apenas uma área do conhecimento, ela dialoga com várias. As áreas relacionadas são psicologia, como o aluno aprende; sociologia, como a sociedade interfere no processo educativo; história, como a educação se transformou; filosofia, por que e para que estudamos. Por isso, o professor é um profissional híbrido. Ele precisa transitar entre todas essas perspectivas e compreender que educar não é uma receita de bolo. A questão central aqui é: reconhecer a complexidade da educação nos torna mais criativos, pacientes e preparados. O terceiro ponto é: se o senso comum não serve como guia, o que nos orienta? O que nos orienta justamente são as teorias pedagógicas. Elas são como bússolas, porque dão linguagem, permite nomear a prática tradicional, tecnicista, histórico-crítica, une a teoria e a prática. Não existe essa separação rígida de na teoria é uma coisa e na prática é outra. Uma influencia a outra o tempo todo e oferecem ferramentas. Conhecer diferentes teorias nos permite escolher metodologias adequadas e não ficar preso a um único modelo. A mensagem aqui é: os fundamentos da educação transformam o professor daquele que só reproduz para um professor que decide, um professor que sabe o que ele vai ensinar e como ele vai, quais os métodos, qual a metodologia que ele vai utilizar dentro da sala de aula. E aí, gostou desse resumo? Agora que entendemos o essencial do módulo, vamos para um questionário rápido para reforçar a fixação. Qual é o trabalho essencial do educador?
A resposta é ser um questionador permanente, não aceitar respostas prontas, mas investigar, refletir e fundamentar cada escolha. O que é a pedagogia? Você sabe? A pedagogia é um campo científico que estuda a educação e o processo de ensino-aprendizagem. Quais saberes compõem a pedagogia? Bom, os saberes que compõem a pedagogia são a filosofia, história, psicologia, sociologia, administração, direito, entre outros. O coração da pedagogia, ou seja, a parte central da pedagogia. A parte central da pedagogia é justamente a relação ensino-aprendizagem. Por que nós devemos estudar as teorias clássicas, né, os clássicos? Porque são a nossa bússola. Elas fundamentam uma prática consciente e de qualidade. Posso ser um bom professor usando apenas uma teoria? Não, óbvio que não. Por quê? Porque a realidade dentro de sala de aula ela é complexa para apenas uma lente, apenas uma teoria. Então, o ideal é que o professor navegue aí por outras teorias, conheça e escolha a que mais se adequa à realidade dos seus alunos. Mas agora, o que acontece se eu não estudo os fundamentos da educação? Bom, se a gente não estudar os fundamentos da educação, corremos o risco de cair no piloto automático e reproduzir práticas ineficáveis e muitas vezes injustas, ou até mesmo preconceituosas. Então, devemos tomar cuidado com isso e não sermos guiados pelo senso comum, mas sim pelas teorias e fundamentos. Mas talvez a gente possa perguntar: será que existe alguma área que tem monopólio do ensino-aprendizagem? Não, não existe. Diversas disciplinas estudam o fenômeno educativo sob perspectivas complementares. As teorias orientam nossa prática. Elas ampliam a nossa imaginação pedagógica e oferecem ferramentas para enfrentar desafios concretos. Foi rapidinho, né? Antes de terminar, vamos recapitular os 3 pontos principais de hoje. Primeiro, o professor precisa fugir do senso comum e ser um constante questionador. Segundo, a pedagogia ela é complexa e dialoga com várias áreas. Isso é uma riqueza para a nossa formação. Terceiro, as teorias clássicas são as nossas bússolas para uma prática consciente, crítica e de qualidade. Ora, se esse material te ajudou, deixe o seu like, é uma forma de saber se valeu a pena e compartilhe com uma colega. Agora, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Estudando para a Prova.